Que a graça e a paz de Deus seja com você. Muito bem-vindo ao nosso culto da manhã, um culto abençoado, onde Deus tem uma palavra abençoada para falar ao seu coração. Eu acho que sempre quando nós vamos começar um louvor, uma adoração a Deus, um culto para Deus, é sempre bom começar cantando, adorando e louvando o nome de Deus. Então vamos cantar? Cante comigo agora. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
que lindo louvor nós ouvimos agora, né? Louvado seja Deus, que louvor lindo. Espero que essa música tenha te inspirado como me inspirou. E nesse momento eu gostaria de orar pela leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Ore comigo então. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que me deu de estar aqui nesse momento para dividir a palavra de Deus com todos os meus irmãos que estão aqui nesse momento agora em suas casas para juntos estudarmos a Bíblia. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude. Amém. Bem, meus queridos amigos, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo de 1 a 13. Eu quero estudar com vocês uma parábola fantástica que está na Bíblia. Essa parábola é uma parábola que fala muito para nós que estamos vivendo nesses últimos dias. Uma parábola que tem um contexto que fala diretamente aos nossos corações. Abra comigo então Mateus capítulo 25, 1 até o 13. Diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós aprendemos uma lição muito significativa para nós nesses últimos dias através dessa parábola. E eu queria estudar essa parábola hoje com vocês e pegar alguns pontos que são fundamentais para nós, né? Ela ilustra essa cena de um casamento tipicamente oriental, né? E Jesus pegava os acontecimentos que aconteciam na vida cotidiana das pessoas para aplicar lições espirituais. E ele usou essa parábola para aplicar lições significativas para a sua igreja nesses dias. Nós temos que analisar essa parábola da seguinte forma. Primeira coisa, essa parábola ela demonstra a situação da igreja nos últimos dias. Se é os últimos dias, logo nós estamos falando desses nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Então é uma parábola que fala diretamente para mim e para você. Essa parábola fala em especial dos dois grupos de pessoas que vão haver dentro da igreja, né? Observe que essa cena toda, ela acontece dentro do casamento ou dentro das bodas do Cordeiro, né? Que é o noivo. E aí, meus amigos, ela vai ilustrar a situação desses dois grupos que vão estar dentro da igreja quando o noivo voltar, que é Jesus Cristo, né? E quais são esses dois grupos? Esses dois grupos são, primeiro, o grupo de pessoas que vão estar preparadas, que nós chamamos de salvos, e o grupo de pessoas que vão estar despreparadas, que nós chamamos de perdidos.
Então são basicamente esses dois grupos que vão ter, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Mas no nosso caso aqui, como essa parábola está falando da igreja, nós vamos só se deter a esse pensamento dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui agora, que o contexto dele é falando diretamente da igreja de Deus, certo? Aí, nós temos que nos fazer algumas perguntas para nós entendermos esse texto a fundo. A primeira pergunta que nós vamos fazer aqui é: qual é o contexto dessa parábola? Nós temos que nos perguntar, qual é o contexto? Em que contexto essa parábola que Jesus falou está inserido? Quando nós observamos aqui o contexto, nós entendemos que Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele tinha acabado de fazer aquele sermão ou declaração profética, né, sobre os sinais do fim, né? E ali ele cita algumas coisas que vai acontecer nos últimos dias. Que ele começa aqui a citar vários sinais que vão acontecer. O primeiro sinal que Jesus disse é que vai haver enganos. Então o contexto é esse. Jesus, no Monte das Oliveiras, falando para os seus discípulos a respeito do que vai acontecer antes dele vir. É claro que ele também vai fazer a declaração a respeito da destruição do templo no ano 70, mas também vai estar junto com a sua declaração a respeito da sua vinda, como está escrito aí na palavra de Deus no capítulo 24 de Mateus. E aí Jesus cita alguns sinais. Então primeiro sinal que Jesus disse que vai haver engano. Jesus disse que vai haver falsos cristos. Jesus disse que vai haver nação contra nação. Aí ele fala que vai haver terremoto, fome, tribulação, morte dos escolhidos, o ódio vai aumentar, escândalo, traição, falsos profetas, aumento do pecado, o amor se esfriando, pregação do evangelho em massa e sinais na lua e no sol. Ainda há outros sinais aí, mas esses são basicamente o que os sinais do capítulo 24 vai trazer para nós. E aí, isso é apresentado no capítulo 24. Quando chega no capítulo 25, Jesus então dá essa parábola que é a ilustração das pessoas que vão estar aqui na terra, a sua igreja que vai estar aqui na terra, que vai estar preparada ou não. Ou seja, aqueles que observaram esses sinais e se prepararam para se encontrar com seu mestre, e aqueles que observaram esses sinais e acharam que era coisa normal, coisa simples. Então Jesus vai e dá essa parábola que é a parábola das 10 virgens. Então nós vamos aqui ver agora, a estudar um pouco a fundo essa parábola. Mas aqui também Jesus dá outras parábolas. Ele dá a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, a parábola dos talentos e a parábola da separação das ovelhas. Aqui, Jesus está registrando os últimos momentos da história da humanidade, nessas 3 parábolas. E a parábola das 10 virgens fica, então, dentro desse contexto. Um contexto em que Jesus vai apresentar esses sinais e o povo se preparando ou não. Ao longo dos séculos, muitos teólogos deram várias interpretações a respeito da parábola das 10 virgens, né? Mas a gente sabe que para se entender essa parábola do jeito certo, nós temos que analisar os símbolos que estão contidos nessa parábola. E aí tem alguns significados para cada um desses símbolos, e todos esses teólogos já concordam com o primeiro símbolo, que é o símbolo maior dessa parábola, que é aquele que aquelas 10 virgens esperam, que é o esposo, ou o noivo, né? O noivo. E esse noivo, todos entendem, todos aqueles que têm interpretação diferente umas das outras,
mas todos concordam que o noivo é Jesus Cristo. Outro símbolo importante dentro dessa parábola são as próprias virgens, né? As 10 virgens representam a igreja pura de Deus. O símbolo que as 10 virgens representam é a igreja pura de Deus. Outro símbolo importante dentro desse texto são as lâmpadas que essas virgens têm nas mãos. Segundo o Salmo 119, 105, essas lâmpadas são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, a lâmpada, né, representa a palavra de Deus. E aí nós também vamos ter o azeite. O que seria o azeite? Leia comigo Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Segundo esse texto, o azeite é o Espírito de Deus. A unção que mantém acesa a lâmpada. Né? Dentro da lâmpada você tem o azeite que mantém a lâmpada acesa e gera a luz. Esse azeite então seria a presença do Espírito Santo na vida do servo de Deus. O Espírito representa, o azeite representa então o Espírito Santo, certo? O outro símbolo que nós temos aqui dentro dessa parábola são essas 10 virgens que se dividem também em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo das virgens loucas, né? E o segundo grupo é o grupo das virgens prudentes. Essas virgens loucas são as virgens, elas representam os que dizem seguir a Cristo, porém não obedecem. E uma diferença é você falar com seus lábios e outra coisa é você obedecer a Jesus. As virgens prudentes, segundo o que a Bíblia fala dentro desse contexto, são os servos obedientes a Deus, certo? Ou os servos que estão preparados. Quando nós lemos Mateus também, capítulo 7, versículo 24, nos é descrito assim. Então vocês vejam, né? Essas 10 virgens, elas representam, 5 representam os servos desobedientes e 5 representam os servos obedientes de Deus, certo? Mas observe que todas as 10 virgens representam a igreja. Todas as 10 estão dentro da igreja, né? Então vamos compreender um pouco mais a respeito dessa parábola. O primeiro ponto que nós temos que analisar é que as 10 virgens estavam aguardando o noivo. Todas elas estavam ali esperando a vinda do noivo. Todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham azeite e todas elas também dormiam. À meia-noite diz que se ouvia um barulho, o noivo vem vindo. Qual foi então a diferença desses 2 grupos? Tem uma diferença notória dentro dessa parábola. Sabe qual é a diferença? A diferença se encontra no preparo. Porque diz a Bíblia que 5 levaram azeite a mais. 5 dessas virgens levaram uma porção dobrada de azeite. Levaram uma porção que eles usaram para chegar até o local e levaram uma outra porção para ficar queimando, para quando o noivo viesse, elas acendessem então suas lâmpadas e pudessem entrar na festa do noivo. Então essas eram as virgens que estavam preparadas, eram as virgens que estavam prudentes. O que é que isso representa? Isso representa que essas 5, elas tinham um relacionamento puro com o noivo. Eles tinham um relacionamento profundo com o noivo. Esse relacionamento não era superficial, é um relacionamento verdadeiro, onde um entende o que o outro deseja de si, né? E muitas das vezes, meus queridos amigos, nós não temos esse relacionamento com Deus. Quantas e quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, já são batizados, já são
adventistas praticantes, ou até assembleiano, ou batista, ou católico, ou seja, lá que denominação você esteja, meu irmão, que está aqui acompanhando nesse momento esse sermão. O fato é de que tem pessoas na igreja que têm relacionamento com Deus e tem pessoas que não têm relacionamento com Deus. Eu acho que o ponto que se destaca aí é esse azeite. O que é mesmo azeite? O que é mesmo azeite, irmãos? O azeite é a presença do Espírito Santo. Ou seja, nós temos que ter uma porção dobrada do Espírito Santo em nós. Aqueles que querem se encontrar com Jesus, quando ele voltar. Quando ele voltar nas nuvens do céu com muito poder e muita glória, tem que ter azeite sobrando, meu irmão. Se não tiver azeite sobrando, não vai poder se encontrar com o noivo. E eu acho interessante porque tem irmãozinho que está pensando que viver a vida dentro da igreja, do jeito que você e eu às vezes vivemos, fazendo pouco e achando que está tudo bem, está tudo certo. Não está certo, irmãos. Primeiro que nós temos que ter a presença do Espírito Santo. Segundo que nós temos que ter um relacionamento tão pleno com Deus, que esse relacionamento vai nos dar condição de ter uma porção dobrada do Espírito. E é essa porção dobrada do Espírito que vai fazer com que eu e você estejamos preparados quando Jesus Cristo voltar. Por quê? Haviam 5 que estavam preparadas e havia 5 que estavam despreparadas. Em qual desses grupos você e eu estamos? Eu quero estar no grupo que estava preparado, amém? Você quer estar também no grupo das virgens que estavam preparadas? Se você quer estar no grupo das virgens que estavam preparadas, diga comigo aí, glória a Deus. Fala assim, glória a Deus, daí onde você está. Dê um glória aí, meu irmão. Isso, glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus que nós temos o privilégio de estar no grupo de pessoas preparadas. E que essa decisão minha e sua não seja uma decisão só da boca, tem que ser na prática. Porque o que é que acontece com aquelas 5 que faltou o azeite? Diz o texto bíblico, a parábola aqui que nós acabamos de ler, que elas tentam tomar, né? Elas tentam tomar o azeite daquelas que levaram uma porção dobrada, elas tentam tomar o azeite. Mas só que essa questão da experiência com Deus, irmão, é uma coisa que você não consegue pegar do outro. Minha experiência com Deus não é a experiência da minha esposa nem da minha filha. E nem a experiência delas é a minha. E vice-versa. Então isso quer dizer que você e eu que vive só de experiência dos outros, porque tem muitos de nós que ficam assim, por favor, ore por mim, ore por minha vida espiritual, fala com Deus comigo, intercede por mim. Eu, como pastor e o ancião, o irmãozinho da igreja, vai orar por você sim, amém. Mas o que vai fazer diferença é você, amado. É a sua busca, é a sua entrega, é a sua consagração. Não tem essa de dizer que a minha experiência vai fazer com que a sua experiência melhore. Claro que o bom exemplo sempre ajuda todos, né? Mas o que vai fazer diferença é a sua busca, é a sua entrega. 5 estando com azeite e 5 não tendo azeite, me lembra um episódio histórico para todos nós adventistas. O desapontamento de 1844. Quando um grupo de irmãos que estavam fervorosos, estudando a Bíblia, estudando a palavra, todos ali juntos, unânimes, esperando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, com muito poder e muita glória, quando esse grupo estava aguardando o retorno de Jesus, naquele dia marcado, e Jesus não voltou. O que aconteceu após isso me demonstra claramente o que acontece aí nessa parábola. Quando Jesus não volta, quando Jesus não vem, quando o seu povo não recebe
o seu Senhor. Muitos daqueles irmãos que estavam ali juntos, que estavam em comunhão, intimidade com Deus, após esse desapontamento, desistiram por não ter comunhão suficiente com Jesus para aguentar esse baque, que foi o grande desapontamento. Mas muitos irmãos também continuaram firmes, mesmo depois do desapontamento. Isso é estar com a lâmpada cheia de azeite, irmãos. Isso é ter azeite em dobro. Mesmo em meio ao desapontamento, continuar com Jesus. Eu espero que cada um de nós possamos ter esse desejo em nossos corações, de ter a nossa lâmpada com azeite e ainda ter azeite sobrando, porque o azeite é a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está conosco, certamente nós temos mais força para lidar com a situação que vivenciamos diariamente. Eu queria concluir esse sermão falando sobre o ápice da lição dessa parábola, que são pessoas que estão dentro da igreja, que infelizmente não vão estar preparadas quando Jesus voltar. Concluindo o nosso sermão, nós aprendemos aqui hoje que a parábola das 10 virgens fala da igreja pura de Deus. Todas as 10 virgens são puras, todas as 10 virgens estão dentro da casa do Pai, todas as 10 virgens estão esperando o noivo, todas as 10 virgens têm o azeite, todas as 10 virgens têm a lâmpada, todas as 10 virgens dormem e todas as 10 virgens ouvem o sinal do noivo à meia-noite, o noivo vem vindo. Mas a parábola nos conta que só 5 dessas virgens estavam preparadas para se encontrar com o noivo. Porque o finalzinho da parábola, nos últimos versos, diz as seguintes palavras: Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que palavras fortes. Já pensou no dia em que Jesus voltar, nós se aproximarmos dele, falarmos essas palavras e Jesus mandar nós se apartarmos dele porque ele não nos conhece? Que palavras duras de se ouvir seriam essas? Irmãos, pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo, nós não podemos ouvir essas palavras do lábio de Jesus. Por isso eu quero fazer um apelo para você nesse dia. Eu quero fazer um apelo para você. O apelo de hoje para você é o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se dedica ao Senhor e o Senhor vai se lembrar de ti, meu irmão, vai se lembrar de mim. O segredo das virgens prudentes foi a comunhão com Deus. Nós temos que ter essa comunhão. Agora eu queria te convidar para você ouvir esse louvor lindo. Enquanto você ouve esse louvor, faça uma meditação profunda sobre o que é Jesus chamar cada um de nós, o que é estar preparado, o que essa parábola fala ao meu coração. E se você tem esse desejo no seu coração de realmente ir até Jesus, de ter mais comunhão com Ele, de estar preparado, se levante daí, da onde você está sentado, que após esse louvor eu vou orar por você.
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, Ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então?
Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nos deu de ter estado aqui, de ter meditado na palavra de Deus junto com todos os irmãos. Obrigado pelas decisões que foram feitas. Hoje eu lhe agradeço e eu gostaria de pedir que o Senhor continuasse abençoando a vida de todos e que essa decisão seja uma decisão que nos prepare para se encontrar contigo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito obrigado a você que participou aqui do nosso culto, um culto abençoado. E eu quero agradecer também a todos vocês que já se inscreveram no canal, que já curtem aqui o canal, que já fazem parte do nosso canal. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para estar participando. Eu posto o vídeo todos os dias às 6 da manhã e eu também faço lives, né? Eu espero que você participe aqui com a gente do nosso canal, compartilhe o conteúdo, divulgue, manda lá no seu Instagram, manda lá no seu Facebook, manda lá no grupo do WhatsApp da família, compartilhe essa mensagem de esperança para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas. Vamos todos juntos crescer aqui junto, nós ainda estamos em rumo aos 1000. Amém? E que a graça e a paz de Deus seja contigo nesse dia. Fica com Deus, meu irmão.